O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Queridos irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje é uma liturgia que nos chama a atenção para a solenidade de Maria, a Mãe de Deus, nossa Mãe. E tudo aquilo que nós devemos, que nós veneramos, e a maneira como nós agimos, melhor ainda, a maneira que nós agimos quando nós olhamos para o exemplo dessa mulher tão pequena e ao mesmo tempo tão grandiosa para cada um de nós. Falar de Maria, aqui onde é a casa dela, parece que é como falar de mãe, é como falar das nossas vidas, é como família falar de família dentro de casa. E hoje celebrar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, eu aproveito até para colocar a vida da minha mãe também, que hoje faz aniversário, dia 31 de dezembro. E aí eu quero olhar para Maria, pedindo tanta coisa, como eu dizia, e ao mesmo tempo agradecer tantas coisas boas que a nossa paróquia tem recebido de bom neste ano. Mas hoje nós olhamos para a primeira leitura e o nosso salmo de resposta, onde a primeira leitura vai nos apresentar no livro dos Números essa bênção tão bonita, essa bênção de que Deus lhes guarde, que Deus lhes abençoe, uma bênção linda e uma bênção que vai nos mostrar que a bênção de Deus ainda iria recair sobre a humanidade. Mas de que maneira? Ainda não sabíamos. E aí o salmo de hoje, o salmo de resposta, vai dizer que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Mas não a bênção comum, não qualquer bênção. Tinha que ser uma bênção por demais. Uma bênção grandiosa que a humanidade precisava. Uma bênção, aliás, como dizia aquela música, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou, só saio. Exatamente era essa bênção que nesse pouco tempo procurava, uma bênção, mas uma bênção que transformasse as suas vidas, uma bênção que os tornasse cada vez melhores. E a atitude de nosso Deus é uma bênção grandiosa que virá ao encontro do seu povo. E virá ao encontro do seu povo como um pequeno e grandioso projeto de salvação. Percebam que o projeto não é um projeto mirabolante, não é um projeto de salvação extremo. É um projeto de salvação simples,
através das nossas dificuldades, das nossas misérias, Deus se reclina para a humanidade. E ao inclinar-se para a humanidade, Deus consegue ouvir as nossas súplicas. Muitas vezes a gente dizendo, como muitas vezes nós maldizemos agora esse finalzinho de 2015. Pelo amor de Deus, Senhor, 2015 precisa virar logo, que venha logo 2016. Não aguento mais, estou contando minutos para virar logo esse ano, porque não aguento mais coisa ruim. Desemprego, miséria, tanta coisa ruim, corrupção, tanta coisa ruim que nós vimos em 2015, mas nós esquecemos de agradecer, porque tenho certeza, se nós fecharmos os nossos olhos, nós vamos ter muita coisa para agradecer a Deus. Muita coisa que muitas vezes nós pensamos assim, mas o Senhor parece que Ele é como no tempo antigo, no Antigo Testamento, parece que o Senhor fechou os seus ouvidos para o seu povo, parece que o Senhor não quer mais abençoar o seu povo. E aí quando nós paramos para fazer essa reflexão, nós paramos para ver que temos muitas, mas muitas coisas mesmo para agradecer a Deus. E aí você vai dizer, não padre, o senhor está dizendo baboseira, olha, meu ano foi difícil, né, olha, terminei com a minha esposa, perdi o emprego, estou numa pindaíba só. E aí quando nós olhamos para o dom da nossa vida, se isso não é nenhum presente, se isso não é uma dádiva de Deus, pelo menos te dar a coragem para você correr no seu dia a dia, correr atrás do seu sonho, correr aquilo que é necessário para a sua vida, não sei como nós devemos chamar tudo isso, a não ser aquilo que nós cantamos no nosso salmo de resposta hoje. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. E Ele nos abençoa com tamanha generosidade, que Ele não quis ficar apenas lá de cima fazendo assim, olha, vou mover para cá vou mover um profeta para lá, agora vou mover você para cá. Não, Ele quis estar em meio à humanidade. E no projeto de salvação, Ele se encarna em meio à humanidade. E aí quando nós entendemos, precisamos ter uma compreensão madura do que é Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas numa única só. Isso é a Santíssima Trindade. E aí entendemos que Deus se encarna no seio da Virgem Maria para trazer a bênção, melhor ainda, para abençoar o seu povo que clama, Abá, para vir ao encontro do seu povo que clama por justiça, para ir ao encontro do seu povo que clama por libertação. E aí Ele se encarna no seio da Virgem Maria. Por isso que na festa de hoje, que a igreja celebra, nós celebramos dizendo Santa Maria, Mãe de... Santa Maria, Mãe de... Ué, mas não é Mãe de Jesus ou é Mãe de Deus? Aí é a nossa famosa compreensão do que é a Santíssima Trindade. Santa Maria é Mãe de Deus, aonde ela, por ação do Espírito Santo, recebe em seu ventre uma criança, do qual hoje ela vai ser chamada, no dia da sua circuncisão, após completar os 8 dias, vai ganhar o nome de Jesus, que quer dizer aquilo que o povo tanto pedia, libertador, libertação. É isso que celebramos no dia de hoje. É isso que nós celebramos no mistério de Santa Maria, Mãe de Deus. Celebramos cada um de nós. Olhar para a família de Jesus, olhar para Maria, é olhar para a pequenez e para a fragilidade do ser humano. Olhemos para Maria como aquela que não age com grandiosidade. Eu acho até engraçado muitas vezes quando nós vemos imagens cheias de terços. Já viram algumas imagens? Isso é comum, é tradição popular. Quando nós olhamos a imagem de Maria com a mãozinha assim muitas vezes, com aquele monte de terço caído, né? Ela nunca quis ser venerada por nós. Nunca fez parte do projeto de salvação isso, dela querer ser venerada. A humildade dela é o que nós reconhecemos. Senão estaria um terço na mão de Maria, onde ela mesma se veneraria. Onde ela diria,
ave eu, sou cheia de graça, o Senhor é comigo, e eu bendita sou entre todas as mulheres. Que estranho que seria, como soaria diferente tudo isso. Mas não, as mãos de Maria em nenhum momento carregam um terço consigo para uma veneração própria dela, mas todo momento é uma situação de oração pelos seus filhos, uma situação de intercessão por todos aqueles que ali estão, por todos aqueles que procuram a sua intercessão com um coração simples e humilde. Eu disse uma vez, Maria estar em meio a essa comunidade tem muita ligação. Ela vem ao encontro do povo que sofre, ao encontro do povo que passa as suas dificuldades, e vem com a sua poderosa intercessão. Mas muito mais do que olhar para Maria, é olhar para a sua simplicidade, o seu modo de ser igreja, o seu modo de agir, muitas vezes sem se importar com os outros. A grande maioria das vezes ela deixa de cuidar de si mesma para estar indo ao encontro do outro, ao encontro de outras pessoas, o que vai demonstrar uma pessoa missionária. Todos aqueles que têm contato com Jesus de Nazaré se tornam missionários. Hoje nós temos os pastores que vão ao encontro de Jesus, e após acontecer o encontro com Jesus, eles não saem com aquela carinha que o Papa Francisco dizia na carta Evangelho Gaudium, ou melhor ainda, a alegria do Evangelho. Quando eles se encontram, os pastores se encontram com Jesus, eles não saem com aquela cara feia, sabe aquela cara de vinagre, aquela cara de chupou limão e não gostou, sabe aquela cara feia que parece que teve uma paralisia facial, ficou torta, a gente olha e fala, o que aconteceu com a pessoa? Que cara feia é essa? É a cara de cristãos. Quantos cristãos não tem pelo mundo que tem essa cara? Né? Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar deste evangelho libertador, ouvimos falar desse Deus que se entrega por cada um de nós, mas ainda conseguimos adentrar mais um ano novo que vai se iniciar, com muitas vezes com caras feias, com caras azedas, e parece que o Evangelho não nos comunicou, parece que Jesus não nos tocou, parece que Jesus não se manifestou por cada um de nós. Quando a manifestação verdadeira acontece por cada um de nós, a alegria incendeia os nossos corações, a alegria toma conta das nossas almas, e nós não conseguimos parar, nós não conseguimos fechar os nossos lábios, porque o sorriso, a alegria toma conta de nós. O Evangelho vai nos apresentar isso. Os pastores cheios de dificuldades, aqueles que eram marginalizados pela sociedade, aqueles que ninguém dava nada por eles, são os primeiros que vão ver a manifestação de Jesus. E eles podiam sair reclamando, padre, mas olha a crise, e o ano que vem vai ter impeachment, e o ano que vem vai ter eleição, e o ano que vem eu vou trabalhar, vou ter que voltar a trabalhar. Porque muita gente reclama que está desempregado, mas quando está empregado a gente já começa a pensar, daqui a pouco acaba tudo esses dias de feriado aí, tem que voltar a trabalhar. Ai, que saco, viu? Não é verdade? A gente reclama por tudo, e esquecemos de agradecer, ou melhor ainda, de olhar para a manifestação de Deus nas nossas vidas. Eu vou voltar no Evangelho de hoje. O Evangelho vai dizer que os pastores foram ao encontro do menino. E aí, quando eles encontraram com os meninos, os pastores começaram a dizer tudo aquilo que o anjo tinha dito a eles. E aí, depois que eles saíram, deixaram o menino e a sua família, o Evangelho vai ser claro. Os pastores voltaram. Olha a diferença. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Tem uma história que eu quero partilhar com vocês, do qual um padre já falecido, eu ouvia muitos nas homilias dele quando eu era coroinha seminarista ainda. A minha
vida lá atrás. E ele contava uma história de Nossa Senhora muito querida, muito querida. E aí ele dizia na história, e aí a história dizia assim: dá uma mudada de música para mim. Agora muda, porque agora é historinha, não é mais a minha homilia. Muda, isso, dá uma outra trilha sonora. E a história diz assim, que Maria, histórias de Maria que o povo conta, dizem assim que chegou um momento que o céu estava superlotado, como o ano da misericórdia, onde a misericórdia de Deus se derrama sobre todos, e aí o céu começou a ficar lotado, estava muito cheio, estava enchendo demais. E aí foi falado assim: olha, São Pedro, fecha essas portas, vamos fechar essas portas aí, porque não tem como, não tem condições, a gente precisa acolher, então a gente precisa fazer uma triagem maior. E aí começou São Pedro a fechar as portas, e diz assim que começou a se formar muitas filas lá fora, muitas pessoas querendo subir e não poderiam entrar no céu, porque as portas de São Pedro estavam sendo fechadas por causa de uma grande triagem. E aí diz que o povo clamava, e eles clamavam assim como uma pessoa que fez algo errado grita por um advogado. E Maria tem esse título, advogada nossa advogada. E aí diz que o povo começou a clamar por uma advogada, alguém que intercedesse por eles. E ela, mais que depressa, diz a história desse velho padre. Dizia assim que ela chegou lá como quem não quer nem nada. Dizia assim: viu, São Pedro, você não quer tomar um cafezinho? Não, Nossa Senhora, eu não posso sair desse portão. Seu filho me incumbiu de fazer uma triagem. Não posso deixar, não, mas vai lá um pouquinho. Daqui a pouco você volta que eu cuido do portão para você. Ele falou: então tá bom, se é assim tá certo, eu vou. E aí disse que enquanto São Pedro saiu, ela abriu as portas do portão do paraíso, as portas do paraíso, e ela jogou o terço para baixo e dizia: sobe, negada, sobe que é a hora, sobe que é agora. E através do terço muitas pessoas são salvas. Queridos irmãos, a misericórdia de Maria é uma misericórdia como a do seu filho. Se nós temos um filho que é misericordioso, é porque aprendeu muito de uma mãe que soube ser mãe para ele. Portanto, hoje celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, não com a mesma veneração que nós temos pelo nosso Deus, pela adoração, pela fidelidade que devemos ter a Ele, não com a mesma, mas olhamos para ela como aquela que queremos copiar, que queremos ser igual, no seu sim, na sua maneira de agir e na maneira com que Deus olhou com misericórdia para essa pobre serva, do qual hoje nós celebramos o seu dia, a Santa Maria, Mãe de Deus. Que ela possa interceder por cada um de vocês que aqui estão, que ela possa interceder por cada um de nós, que hoje, logo mais, vamos virar o ano pedindo por um ano novo cheio de paz, justiça e de fraternidade. Eu postei algo hoje nas nossas redes sociais e eu dizia assim: basta de ficar pedindo muito paz. Vamos pedir paz para o mundo, vamos pedir muito amor para o mundo, vamos pedir muito dinheiro no tempo de crise para o mundo. O momento, eu acredito, que não é só de pedir, é de praticarmos essa paz. É de praticarmos mais esse amor, que é o que falta no meio da humanidade. Chega de pedir, chega de falar, chega de ficar jogando para o alto. Vamos começar a ação, vamos começar a agir e fazer do mundo cada vez mais o reino de Deus acontecendo em meio à humanidade. E que ela, a Rainha dos Céus, possa nos ensinar a cada dia com o seu exemplo e a sua poderosa intercessão. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Peço para encerrarmos esse nosso momento de homilia, vamos ficar de pé e olhando para essa singela imagem de Aparecida, coloque a mão no seu coração
E você também que me acompanha pela Azul Celeste, pode fazer a mesma coisa, todos os ouvintes que me acompanham nesse momento. Colocando a mão no seu coração, feche seus olhos e deixe que a ação de Deus, a mesma ação do Espírito que agiu em Maria, possa agir nos nossos corações. E aí nós queremos pedir muitas coisas boas a Deus nessa noite para o ano de 2016. Mas principalmente queremos apresentar a Ele os nossos corações. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.